Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom contigo? Bora resolver mais uma questãozinha da FUVEST? A 18ª questão fala da Dona Maria, que tem uma lanchonete. E ela observou que vendendo um combo a R$ 10, ela vende 200 por dia. Mas se ela reduzir em R$ 1 o preço do combo, ela vende 100 combos a mais em um dia. E aí vem a nossa pergunta. Nessa situação, qual que é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Bora resolver? Vamos organizar o nosso pensamento com uma tabelinha. Eu gosto do Excel, eu confesso. Mas aqui no exercício a gente não precisa disso. Vamos fazer na mão mesmo. Ó, colocar o preço do nosso combo, quantas vendas a gente faz no dia com esse preço e o total em dinheiro que eu ganho. No exercício ele contou pra gente, se eu vendo a R$ 10 o meu lanche mais a bebida, eu realizo 200 vendas no dia, me totalizando R$ 2.000. Mas se eu cobrar R$ 1 a menos, para cada R$ 1 que eu diminuo, eu vendo mais 100 lanches e refrigerantes juntos. Nesse caso, R$ 9, 300 vendas, totalizando R$ 2.700. Aumentou, ótimo. A R$ 8 eu realizo 400 vendas, totalizando R$ 3.200. Bom, eu poderia continuar isso na mão, mas isso me gera pelo menos 2 problemas. O primeiro é mecânico. Eu ia ter que fazer isso talvez por muito tempo e eu poderia errar nas contas. E eu prefiro não errar nas contas. Então, quanto menos cálculos eu fizer, menos chance de errar eu tenho. O segundo problema é que aqui a gente está trabalhando, né, diminuindo de R$ 1 em R$ 1. Mas talvez o melhor preço do combo seja a R$ 3,50. E aí não tá nos intervalos que eu tô chutando. Então, para evitar essas coisas, vamos pensar um pouquinho mais matematicamente. Para começar, vamos entender o que é máximo. Quando eu falo essa palavra máximo, o que vem na sua cabeça? Bom, não pode vir uma reta. Por quê? Porque uma reta, ela não tem um máximo. Eu sempre posso aumentar ela um pouco, o quanto eu quiser. E ela também não tem mínimo, né? Porque eu posso ir diminuindo ela, crescendo ela para o outro lado, entre aspas. Mas se eu pensar em figuras com curvas, bom, aí eu vou ter um máximo. Pelo menos naquele intervalo em que eu estou olhando só para a curva. Para nós, dentro do ensino médio, o que importa aqui com curva é parábola. Porque uma parábola com concavidade para baixo, ela tem máximo. Se a concavidade fosse para cima, ela teria mínimo. Eu também poderia pensar em máximo, por exemplo, com uma função modular, mas aí é um pouquinho mais difícil, seria um outro tipo de exercício. O que a gente quer aqui é verificar se no final das contas a gente chega na equação de segundo grau. E aí a gente vai ter certeza que vai ter um máximo. Bom, pelo menos agora a gente já tem um destino, a gente já tem um foco. Vamos voltar para o nosso problema. O total que eu ganhar no meu dia vai ser o preço do combo vezes quantos combos eu vendi. Faz sentido? O preço do meu combo vai ser 10 menos um número qualquer que eu quiser tirar. E quantos combos eu vendi vai ser o 200 mais R$ 100 a cada real que eu tirar. Então, é N vezes 100, porque N é quanto que eu tô tirando dos meus R$ 10. Ou seja, o total que eu arrecadar
é em função do n. Isso é uma função de n. E ela é uma função de segundo grau, porque é um produto de duas coisas e essas duas coisas têm n. Então, em algum momento, eu vou ter n vezes n, que é n ao quadrado. Legal. O máximo da parábola a gente chama de vértice. E aí a gente até fala, né? X do vértice e y do vértice, as coordenadas x e y dele. O x do vértice aqui no nosso caso é um n, então é um n do vértice. E aí a gente pode calcular ele de algumas formas. Eu particularmente prefiro trabalhar com a média das raízes dessa parábola. Então a gente tem que encontrar as raízes, os valores de n para o qual essa função dá zero. Vamos no nosso rascunho. O que a gente quer aqui é o 10 menos n vezes 200 mais n vezes 100 igual a zero. Mas isso é o produto de duas coisas, como a gente tinha definido. Para um produto de duas coisas ser zero, uma delas tem que ser zero, certo? Porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, ou o 10 menos n é zero, ou o 200 mais n vezes 100 é zero. Ou n vale 10, ou n vale menos 2. E aí a gente chama de n1, ou raiz primeira, o 10, e a segunda raiz, o nosso menos 2. Tanto faz a ordem delas, porque a soma 10 menos 2 vai dar 8, então a média disso, dividido por 2, vai dar 4. O y do vértice é o valor para o qual a função vai ter o máximo. Então, é o valor da função calculado no nosso x do vértice, nesse caso no nosso n do vértice. E aí teremos 10 menos, no lugar do n, eu coloco o n do vértice, 4, vezes 200 mais, no lugar do n, coloco 4, 4 vezes 100. 10 menos 4, 6. 200 mais 400, 600. Então fica 6 vezes 600, totalizando R$ 3.600. Alternativa C. Tudo bem? Deu para entender? Falar de máximo, essas coisas assim, é muito legal. Na realidade, é um dos motivos pelos quais eu parei na matemática. Mas a gente pode conversar melhor sobre isso em um outro momento. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum comentário, é só deixar aqui embaixo ou conversar comigo diretamente nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, foi útil, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também vai gostar ou que precisa saber um pouquinho mais de matemática. E a gente se vê na próxima. Um abraço, gente!